Oi, gente! Vim falar com vocês nesse vídeo sobre maternidade e carreira profissional. No início do canal eu fiz um vídeo, já tá com uns 2 anos, falando sobre como que era a escolha de... Depois que você tem filhos, quando você já trabalha, né? Como que é a escolha de você voltar a trabalhar e deixar os seus filhos com alguém, ou se a gente deveria deixar o trabalho para cuidar dos filhos. Já se passaram 2 anos desse vídeo, e aí eu tive outras experiências, e aí eu quero compartilhar com vocês aqui essas outras experiências. Então, hoje eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 3 anos. E uma coisa que eu já percebi, que a vida da gente enquanto mãe, né, ela vai evoluindo, ela vai mudando, conforme a idade da criança, ela vai mudando. Então, hoje eu sei que há tempos diferentes na nossa vida, na nossa carreira profissional e na nossa vida de mãe. Então, tem momentos em que os nossos filhos precisam de mais atenção, e isso não significa que a gente vai abandonar a nossa carreira profissional e depois retomar, sabe? Hoje eu penso diferente. Dentro dessa minha experiência de 2 anos em casa com os meus filhos, tá? Esse período eu não parei a minha vida profissional totalmente. Eu fiquei estudando, eu fiz uma pós-graduação, e foi por causa dessa pós-graduação que eu saí do meu trabalho para me dedicar à pós-graduação e, consequentemente, aos meus filhos, porque eu estava mais tempo em casa. Então, nesse vídeo, eu quero fazer vocês pensarem que nós, ao mesmo tempo que nós estamos em casa cuidando dos nossos filhos, nós não precisamos fazer só isso. Não significa que a gente... por exemplo, abandonou os seus sonhos, abandonou a sua carreira profissional por causa dos filhos, porque às vezes a ideia que eu percebo antes da minha experiência, quando eu ouvia esse assunto, era essa ideia, sabe, de que a mulher tinha que abrir mão da sua vida quando ela decidia ficar em casa cuidando dos filhos. Era essa a ideia que parecia pra mim. Mas hoje, depois desses 2 anos, não. Na verdade, essa escolha que eu fiz de sair do trabalho e me dedicar a um curso de pós-graduação, ou seja, parar de trabalhar para estudar mais, para me aperfeiçoar e ficar mais com os meus filhos, na verdade, me produziu um amadurecimento muito grande, que provavelmente, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse continuado trabalhando, cuidando do filho, assim, eu não teria essa maturidade que eu posso dizer que tenho hoje. Benjamin me chamou, deixa eu ir lá ver o que ele quer. Então, gente, eu quero repassar aqui pra vocês, compartilhar com vocês a experiência que eu tive, né? Durante esses 2 anos, eu tive momentos, períodos em que a gente chamava uma pessoa como diarista para me ajudar com a casa. Por exemplo, no período em que eu tinha aula, né? Eu tinha que sair para ir para aula, ou eu tinha que me dedicar à pesquisa do meu curso. Então, uma pessoa vinha, me ajudava com as coisas de casa, ficava só o período da manhã. E aí, assim... Eu já aprendi hoje, pra mim, é uma certeza de que nós não precisamos dar conta de tudo, sabe? Que antes, na minha cabeça, eu queria dar conta de tudo. Hoje eu já descanso, e aí eu me lembro das palavras de Jesus, sabe? De muitas coisas na Bíblia que mostram que, na verdade... A vida é simples e nós complicamos muito a vida, sabe? Que nós carregamos fardos que são desnecessários. Então, essa ideia que eu tinha de que eu precisava dar conta de tudo, da casa, do estudo, dos filhos, sozinha, sem dividir nada com ninguém, é uma ideia errada que eu tinha. Então, eu fui aprendendo a abrir mão de posições, dividir o trabalho com alguém para poder ter mais qualidade
nas coisas que eu ia fazer. Porque quando a gente quer fazer tudo, acaba que você até pode fazer um pouco de tudo, mas você não vai fazer o melhor que você poderia fazer, sabe? Porque tem coisas que precisam de mais atenção, de mais dedicação, e aí você precisa tirar de um ponto a sua atenção para se dedicar mais e fazer melhor, né? Então, isso é uma coisa que eu já aprendi. E no decorrer disso, o meu marido começou a trabalhar num novo negócio e eu fui ajudar ele. E aí a gente precisou de uma pessoa, porque a nossa atividade seria à noite. Então, primeiro a gente começou indo e eu levava os meninos e acabava que eu tinha um pequenininho de 1 ano para 2 anos, e ou eu ficava cuidando dele, porque nessa idade ele exigia uma atenção maior. Já o meu outro filho, que na época tinha 6 anos, ele já não precisava que eu ficasse cuidando dele, ele conseguia ficar ali quietinho. Então ele não me atrapalhava de ajudar o meu marido. Mas com criança pequena, eu não conseguia ajudar o meu marido, porque o pequenininho precisava de colo, precisava de tudo por exemplo, beber água, né? Tudo que ele precisava, tinha que ter um adulto ali para auxiliar ele, por conta da idade. E aí, essa experiência também já me mostrou que a nossa vida, ela tem fases, e que digamos que a nossa atenção, o nosso tempo para os nossos filhos não vai ser o mesmo a vida toda. Então, depende muito do momento, da idade em que o nosso filho está. Aí, a nossa quantidade de atenção, os momentos, a forma de atenção, ela vai mudando conforme eles vão crescendo, sabe? Então, a dimensão dessa atenção, os pontos de atenção da vida do seu filho, ele vai mudando conforme ele vai crescendo. Então, isso aí eu já aprendi, que quando ele é pequenininho, de colo, a gente consegue controlar ali, sabe? A gente consegue levar, a gente consegue deixar no carrinho. E aí tem aquela fase que ele começa a descobrir o mundo, que ele começa a andar, e essa fase demanda muita atenção, muito cuidado, né? Se a gente se descuidar, acontecem acidentes e a criança precisa dessa proteção da gente. E conforme a gente dá essa proteção e vai ensinando ele a como conseguir as coisas, sabe? Dando autonomia para ele, essa necessidade de atenção vai começando a diminuir. Então, você vai podendo se dedicar a outras coisas, né? Então, nesse momento, com esse filho pequeno e tendo que sair para ajudar o meu marido no trabalho, a gente decidiu que ia colocar uma pessoa integralmente em casa para tanto me ajudar com os meninos durante o dia, para que eu pudesse fazer as coisas de casa, para que eu pudesse organizar as coisas do trabalho, porque de dia a gente tinha que organizar e à noite a gente tinha que estar lá no trabalho. E aí, essa pessoa ficaria com o pequenininho à noite e eu conseguiria ajudar o meu marido. A gente decidiu isso, nós fizemos essa experiência de 1 mês. Não foi uma experiência boa. Eu nunca tinha tido ninguém assim em casa que ficasse integralmente para dormir, né? Então a gente sentiu aquela diferença na privacidade de ter alguém a mais na casa, alguém estranho, sabe? É diferente de, por exemplo, de madrugada você vai sair do seu quarto para pegar alguma coisa na sala ou na cozinha, ou você tá sem sono, sabe? E aí você transita na sua casa com roupa íntima, tranquilo, né? E quando tem alguém na sua casa, você já não tem mais essa privacidade. Às vezes você até esbarra com a pessoa na sala ou na cozinha de madrugada, sabe? Ou você começa a ouvir que a pessoa tá lá na cozinha abrindo a geladeira e aí é uma pessoa estranha na sua casa. Assim, essa experiência pra gente, aqui em casa, não foi muito legal. E outra coisa que eu percebi é que o meu pequenininho começou a ficar mimado, porque a pessoa cercava ele. Por exemplo, talvez também ela não tinha essa experiência, né, de
de como cuidar assim de uma criança, ela não era mãe ainda, né? Então acabava que ela fazia tudo por ele, não deixava que ele desenvolvesse a autonomia. Então ela fazia o inverso do que eu fazia. Tentava dar autonomia pro meu filho, e aí ela já não tinha essa noção, né, essa experiência, então ela cercava ele, tudo que ele queria, ela ia dando e tal, e fazendo. E aí eu percebi que ele começou a ficar uma criancinha mimada, sabe? E aí também na hora de dormir, que ela dormia com eles, então eles começaram a demorar mais a dormir, sabe? A rotina da casa mudou e não foi legal. Agora foi uma experiência curta, então eu tô dizendo pra vocês um pouco da minha experiência, né? Mas a gente já viu que ter uma pessoa assim integralmente não foi legal. Eu vi que não seria interessante eu destinar essa tarefa de cuidar dos meus filhos para sair dessa tarefa e me dedicar a ajudar o meu marido no trabalho. Eu já tenho essa ideia de que hoje não vale a pena. Então, tem coisas que são, digamos que, da incumbência de mãe. Então, por exemplo, quando eu tinha essa pessoa, eu colocava pra ela dar o banho, pra ela dar o lanche, pra ela arrumar, né? E aí, agora, eu já vi que não. Então, nós decidimos mudar isso, né? Nós desistimos dessa pessoa, né? De colocar outra pessoa. E aí, eu conversei com meu marido, não, é mais interessante você colocar um funcionário eu vou te ajudando na medida do que eu posso, os meninos vão crescendo, né? Eu vou lhe ajudando na medida do que eu posso, e a gente pode investir num funcionário que vai dar conta do trabalho, né? Porque eu não chegava a ser funcionária, porque a esposa nunca vai ser funcionário, vai ser para ajudar, mas é totalmente diferente, né? Então, a gente decidiu que ir para casa, a gente colocaria uma faxineira, uma diarista, alguém que ficasse responsável por me ajudar com a casa e não com os meninos. Cuidar dos meninos era minha função. Então eu voltei a cuidar dos meninos, a dar banho, a cuidar deles, né? De tudo que os filhos precisam. E aí nesse intervalo de tempo também, eu assumi um trabalho voltado na minha profissão, né? Aliás, eu me empreguei poucas horas. Então, assim, antes quando eu trabalhava, né? Quando eu tinha um emprego, eu trabalhava os 2 turnos, trabalhava manhã e tarde e às vezes à noite. Quando eu voltei agora a trabalhar, já foram poucas horas. Então, o meu horário de trabalho não pegava a semana inteira, eu só trabalhava alguns dias da semana. Eu sou professora, então eu não dava aula todos os dias da semana, apenas 3 turnos na semana eu estava dando aula. Então eu voltei a trabalhar, e como a gente está nesse período de pandemia, o trabalho nessa função de professora acontece em casa ainda, em home office. Então, o planejamento de aulas e as aulas acontecem de forma remota em casa. Então, eu trabalho em casa, e aí a gente viu a necessidade de colocar uma pessoa aqui para poder fazer a comida, para poder fazer a limpeza da casa, para fazer essas funções que eu não tinha mais tempo para fazer, né? Porque eu estava já trabalhando. Essa experiência eu gostei, sabe? Foi bem melhor do que colocar uma babá integralmente para cuidar dos meninos. Então, a pessoa ficava responsável de fazer as atividades domésticas, as atividades de cuidado da casa, que eu não conseguia mais fazer, e eu me dedicava ao meu trabalho, à minha profissão e aos meninos. Então, o banho eu dava nos meninos, sabe? Vestia os meninos, olhava o que eles estavam precisando, via como é que estava na escola. Então, eu voltei para essa função, e aí hoje, né, eu sou a favor de que a gente, enquanto mãe, fique sempre nessa função, sabe? E assim, eu vi que a gente precisa dosar o nosso tempo. Tem aquele momento da nossa vida que os nossos filhos vão demandando mais atenção. E aí surgiu um aumento de carga horária. E eu passei, então, a voltar a trabalhar praticamente 2 turnos.
né? Manhã e tarde, quase que completos durante a semana. E aí, gente, eu me vi numa situação parecida com a do início do canal, onde eu... Aliás, uma situação parecida com a que eu já tinha passado, que era de passar o dia todo trabalhando e não ter muito tempo para os meninos, para os meus filhos, né? E aí eu passei, acho que uma semana assim, e eu decidi reavaliar isso, né? Eu vi que eu não queria voltar para aquela situação de antes, onde eu só trabalhava e ficava estressada e não tinha tempo para os meus filhos. E aí eu parei para pensar um pouco sobre isso, sabe? E pedi orientação a Deus. E quando eu pedi orientação a Deus, eu li o livro de Tiago, capítulo 1, que tem na Bíblia, para quem não conhece a Bíblia, né? Nem todo mundo lê a Bíblia, nem todo mundo tem a obrigação de conhecer os livros da Bíblia, né? Mas lá no Novo Testamento tem a divisão de vários capítulos e de vários livros. Tem o livro de Tiago e tem o capítulo 1. E aí, durante a minha oração, eu abri a Bíblia e li esse capítulo. E eu quero compartilhar com vocês os versículos 5 e 6 desse livro de Tiago. Olha só, diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Gente, eu tô lendo uma versão diferente da Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia nova de presente, de aniversário. E quando eu ganhei essa Bíblia, digamos que a linguagem dela é diferente da linguagem da minha outra Bíblia, que eu gosto muito, que é uma linguagem mais atual, sabe? Aqui é uma linguagem muito formal, que é um pouco mais difícil de conseguir entender, né? E quando eu comecei a ler essa Bíblia, eu pensei, nossa, eu não vou conseguir entender nada, eu não entendo nada, meu Deus. E aí, eu tô dizendo isso, por quê? Porque nesses 2 versículos eles falam de alguém que está desejando sabedoria. E aí Tiago diz, né, como que nós devemos pedir sabedoria. Então, quando eu ganhei essa Bíblia, eu fiquei pensando que eu não conseguiria, talvez eu não leria ela, eu ia voltar para minha outra Bíblia, que tem uma outra linguagem, mais fácil de entender na nossa linguagem atual. Mas aí, orando a Deus e buscando ler essa Bíblia, digamos que de repente, eu consegui entender, mesmo que numa linguagem complicada, eu consegui entender Deus falando através dessa palavra. Isso foi muito legal porque eu percebi que a sabedoria de Deus, ela nos surpreende e ela não está limitada à nossa sabedoria, à nossa pequenez, a nossa ignorância, não limita o poder de Deus. E aí eu tô conseguindo ler essa Bíblia e tô conseguindo entender aqui várias partes que eu já li, que eu imaginava que eu não ia conseguir. Então eu sei que isso não é mérito meu, isso é a ação de Deus, isso é entendimento que só o Espírito Santo consegue dar, se a gente buscar. Então, nesse momento, eu busquei a Deus o que eu deveria fazer, porque eu não queria voltar para a condição de antes. E aí eu falei para Deus, né, que eu não queria estar trabalhando pelo dinheiro, porque eu já tinha entendido que se eu trabalhar para ganhar mais, para então ter uma condição melhor de dar coisas para os meus filhos, sabe? De melhorar a qualidade de vida dos meus filhos. Se eu me dedicar a ganhar dinheiro para dar dinheiro e coisa para os meus filhos, mas se isso me tirar o tempo com os meus filhos, a minha atenção para os meus filhos, eu já sei que isso não vale a pena.
E aí eu não queria voltar a esse erro, sabe? Por isso que eu fui orar a Deus e ler a Bíblia, porque eu não queria voltar àquela rotina de trabalho, sabe? E aí foi nesse capítulo que Deus me trouxe entendimento. E quando ele fala aqui no versículo 6, ele fala que a gente precisa pedir sabedoria a Deus, a gente precisa pedir com fé. E aí eu fiquei pensando, pedir com fé é pedir sem duvidar, porque se eu paro para orar a Deus e peço uma orientação a Deus, mas eu não consigo sentir a certeza do que eu devo fazer, então tá me faltando fé, sabe? Eu percebi isso. Eu percebi que a fé, ela vem muito do que a gente ouve, do que a gente conhece sobre Deus. Então eu percebi que tudo aquilo que eu já li da Bíblia, tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, é o que vai construindo a minha fé. E aí nesses momentos de dúvida, o que eu posso fazer? É voltar a minha mente para Deus, lembrar de tudo que Deus já me falou, de tudo que eu já aprendi com Ele, e baseado nisso, nessas minhas experiências com Deus, eu posso então ter a certeza do que eu devo fazer. Então eu entendi que isso é agir com fé, é tomar decisões baseado na fé. Então, quando ele fala que quando a gente pede com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Então eu percebi que todas as decisões que a gente toma baseado no nosso coração, na nossa razão, a gente é como essa onda que em todos, digamos que de forma assim, constantemente a gente vai estar se agitando, a gente vai estar sem saber o que fazer, a gente vai estar perdida, sabe, sem direção, quando a gente age pela nossa própria razão, pelo nosso próprio entendimento. E eu não quero mais isso, né? Então, por isso eu tô compartilhando com vocês aqui esse vídeo, porque imagino que outras pessoas devem passar por situações assim, parecidas, né? Então, eu percebi que tudo que eu já vivi até agora, e essa experiência que eu tive nesses 2 anos, de sair do trabalho, de testar babá, de testar uma diarista, isso são experiências que eu vou vivendo e elas precisam me dar um nível de conhecimento para eu tomar as minhas próximas decisões, sabe? E aí agora, nesse momento, eu já entendi que eu não preciso me angustiar com a minha carreira profissional como antes. Eu queria, alcançar o máximo que eu pudesse, sabe? No momento em que eu estou. Então eu ficava muito olhando para minha idade, olhando para o que eu tô fazendo, sabe? Para em qual patamar eu tô. E eu vi que não vale a pena. Que isso não é um crescimento de verdade, sabe? Isso é como inchar e somente. É como uma árvore plantada num terreno onde ela tá rasa e ela não tem apoio. Então, se ela crescer, vai chegar um momento em que ela vai cair, porque as raízes dela não estão firmadas. Então, eu percebi que, na verdade, antes a gente precisa crescer como uma planta. Antes de crescer para cima, a gente precisa criar raízes, crescer para baixo, ter mais humildade, sabe? Crescer para baixo. Então, hoje eu sei que o que eu preciso é me lembrar de qual é a minha função principal. E a minha função principal para eu conseguir ter uma vida com felicidade, uma vida com qualidade, é dentro da minha família. Então, eu não posso fazer nada que vá comprometer a minha relação com os meus filhos, porque os meus 2 filhos que eu tenho são sementes sementes que vieram dentro de mim, que cresceram, que nasceram e que são o meu jardim, que eu preciso cuidar, que eu preciso regar, que eu preciso nutrir para que depois eles venham dar bons frutos. Então hoje eu entendo que eles são a minha, digamos que a minha obra principal, é isso. Eles 2
são a minha obra principal aqui nesse mundo, sabe? Como eu sou mãe, eles dois são a minha obra principal. Então, os frutos que eu dou no meu trabalho, eles melhoram muito quando a minha vida dentro de casa, ela tá bem. Quando ela não tá bem, eu também não desenvolvo bem o meu trabalho. Então, eu preciso saber administrar o meu momento, o meu tempo. Vai ter aquele momento em que a minha carreira profissional, ela vai, digamos que eu vou ter mais tempo para me dedicar. Mas hoje o que eu percebo é isso, que eu preciso saber tomar as minhas decisões. Então, não é só aceitar as oportunidades que vêm. E aí tem outros versículos aqui, que se vocês lerem, vocês vão ver que muitas vezes as oportunidades que vêm, elas podem estar cercadas de tentações. E aí a gente, na verdade, pensa que está caminhando pro rumo certo, mas a gente está entrando em atalhos, sabe? Eu não quero mais ficar pegando atalhos, porque no meio do atalho a gente se perde. E aí a gente tem que voltar. Então eu não quero mais ficar pegando atalhos. Então, hoje, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa vida, ela é única. Então, a gente não tem essa de dividir a sua vida materna, vida familiar com vida profissional. Elas estão interligadas. E não tem como você ter sucesso em uma e não ter sucesso na outra, sabe? Assim, não tem qualidade você querer se dedicar e subir na sua carreira profissional. Depois, se você for olhar para o fracasso da sua vida familiar, para o fracasso dos seus filhos, não vai ter valido a pena, sabe? E eu já vi também que não vale a pena você se frustrar só em casa, só com seus filhos. Não há necessidade de você abandonar a sua carreira profissional, porque hoje eu vejo que o que eu faço de trabalho aqui dentro de casa também rega a vida dos meus filhos. E o que eu posso transformar no mundo com o meu trabalho também é para os meus filhos. Então isso precisa estar interligado. Eu tenho que crescer naturalmente em todas essas esferas da minha vida. Se eu consigo manter esse equilíbrio, eu vou crescer, eu vou amadurecer e vou dar frutos no tempo certo. Não adianta a gente querer fazer força para dar frutos no tempo que não é chegado, sabe? Jesus mesmo, tem algumas partes da Bíblia que Jesus responde em algumas situações que o tempo dele ainda não chegou. Então eu acho isso incrível. A gente precisa ser como Jesus, sabe? De saber o momento certo de dizer sim e o momento certo de dizer não. Que a gente não precisa ficar abraçando o mundo com as pernas. E eu, enquanto jovem, eu era muito de querer abraçar o mundo com as pernas, de querer entrar em todas as oportunidades que me abrissem. Hoje não, hoje eu já pondero, hoje eu já consulto Deus e pergunto a Deus se aquela oportunidade está vinda dele, se eu devo entrar nessa oportunidade, sabe? E qual é o rumo que eu tenho que investir, que eu tenho que andar. Então eu aprendi isso, que a gente não deve ser como uma onda que vai sendo jogada em qualquer direção, nada daquela música como uma onda no mar, não. Eu quero viver uma vida de direção e com certeza de para onde eu estou indo e com certeza de o que é que eu estou construindo. Sabe, uma vida de propósito é uma vida de você saber que você está fazendo aquilo que vai gerar um resultado maior, tipo um resultado que não é só para você, é um resultado que vai impactar outras vidas. Então a gente precisa ter essa noção de que o que nós estamos construindo não é só para a gente levantar um troféu de campeão, mas é para a gente trazer uma vitória que vai envolver muitas outras pessoas. E aí sim vai valer a pena. Então no momento que eu tô hoje, eu tô em casa com os meus filhos e tô também trabalhando. E o meu trabalho, ele precisa estar conciliado com o meu propósito. Então, assim, eu já tenho aqui a certeza, sabe, do que eu quero investir. Então, eu não vou investir em qualquer coisa, porque se a gente investe em qualquer coisa, a gente perde tempo.
E tempo é só o que a gente tem, é a única coisa que a gente tem na vida é o tempo, porque a gente não consegue recuperar. E a gente não sabe quantos anos de vida a gente tem. Ninguém sabe, né, quantos anos de vida você vai viver. Então, para que essa pressa toda, sabe? Então, eu vou fazer com qualidade aquilo que eu tenho para fazer hoje. Não preciso ficar me enchendo de ansiedades. Então, eu finalizo esse vídeo aqui, espero que tenha proveito para você. E aí te convido a dar uma olhada nos outros vídeos que tem aqui no canal. Curte, comenta também, compartilha. E aí, se você se interessar pelo canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre sendo avisado dos novos vídeos que são colocados aqui, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.